Olá, traders, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Hoje é o grande dia, quinta-feira, dia 20 de novembro. Temos alguns pontos importantes para o mercado agitado no internacional, com bastante movimentação. Nvidia acalma os ânimos. Após a divulgação do seu balanço, a projeção da Nvidia mais otimista fez o preço das ações saltar em 5% no aftermarket. E isso reduz o medo da bolha na inteligência artificial e puxa o apetite ao risco, ok? Lá fora, o recado é importante em relação aos ânimos dos ativos internacionais e isso faz com que ainda tenha um ponto de atenção nas ações da Nvidia. O guidance dela, onde é as projeções futuras, pode também sinalizar algum impacto. Se vier um sinal de desaceleração, pode também ainda pesar no setor ao longo dos próximos dias. Outro ponto importante, hoje às 10h30, daqui a pouco, enquanto eu estou gravando, tem payroll, tá? E esse dado importante é o dado atrasado de setembro, que pode mudar as expectativas dos juros, que inclusive já estão sendo atualizadas. Taxa de desemprego está disparando lá, no mesmo horário sai taxa de desemprego também americana, tá? E isso pode mexer com os juros. Como eu falei, já estão sendo atualizados, as projeções já mudaram enlouquecidamente, tá? Aumentou um pouquinho a apostas no corte de juros para dezembro e com o payroll de setembro pode acelerar ainda mais, ok? Certo? Fique atento, trader. Eu vou trazer os pontos importantes agora no nosso programa Gol do Dia, com as análises internacionais, com as oportunidades quentes nos ativos, petróleo, ouro, né? Os índices, cripto e os pares cambiais. Então fique atento até o final do vídeo comigo. E ó, já peço para você, um jeito de você me ajudar é se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Ative o sininho para ser avisado e não perder absolutamente nada de nenhum conteúdo que compartilhamos aqui, você perder e vai ficar atento às novidades quentes, tá? Vamos então analisar as oportunidades quentes aqui comigo, iniciando o nosso programa Gol do Dia. Fala, trader, deixa eu fazer o convite para você. Hoje vai acontecer o nosso webinar exclusivo da Easy Markets, Descobrindo o Ouro. Uma aula fechada. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá que ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Ou nos comentários do vídeo, para que você possa ainda participar. É uma aula fechada, você pode ligar sua câmera e interagir ao vivo comigo. Tudo sobre esse excelente ativo que é o Shell, que não para de subir ao longo dos anos. E o que você tem que entender para operar esse ativo? Eu vou comentar no dia de hoje, juntamente com a estratégia, uma aula completa, ok? Vamos lá, corre lá que hoje, às 8 horas da noite, dia 20/11, é o nosso webinar gratuito, tá? Ok? Certo, vamos seguindo aqui com as oportunidades agora, num panorama geral. Pessoal, é o seguinte, as manchetes a narrativa do mercado está sem contratações, sem demissões, tá? Pode estar chegando a um colapso, ok? Tá? Essa narrativa aí do mercado em relação sem contratações, sem demissões, no caso pode chegar ao fim por causa do payroll que tem daqui a pouco, tá? Então, a gente vai ter uma novidade como está o setor, a economia americana em relação a desemprego, em relação a contratações na economia, tá? O que está mexendo hoje é o alívio das ações da Nvidia que dispararam com as vendas fortes fora de série, aliviar os temores em relação a uma bolha da inteligência artificial. E isso está animando os mercados lá fora, né? Principalmente hoje, o S&P 500 segue subindo aqui, ó, 1,20%, tá? Dow Jones segue subindo 0,60% e Nasdaq subindo 1,58%. Estão em um otimismo, ok? As aversões ao risco estão completamente controladas, o índice do VIX, e o Shell caindo um pouquinho em 0,60%, tá? Certo, pessoal? O petróleo sobe um pouquinho hoje, tá? Então, assim, hoje o que é mais esperado agora é o payroll e o reflexo, né, das ações da Nvidia, que vai impactar agora na abertura de mercado americano, tá? Às 11h30 e payroll às 10h30, tá? Nas manchetes do dia de hoje, pessoal, as notícias mais importantes aqui no site do Invest que nós temos então aqui, basicamente às 10h30, daqui 48 minutos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, ver se o desemprego está disparando lá nos Estados Unidos. Eu estava analisando alguns dados, o desemprego lá está alto, tá? No americano, tá? E a gente vai ter o payroll, que é como que a economia está gerando novos empregos, né? O que é o relatório de empregos do payroll já faz quase 2 meses depois do shutdown que não tínhamos esse dado, tá? Então o dado agora é referente a setembro, que vai ser divulgado. E aí, pessoal, pode mexer com as apostas de juros. Inclusive, aqui, ó, falando de juros, ó, o monitor de taxa do Fed, ele já precificou em 74% um corte de juros dia 10 de dezembro, tá? E assim, ó, pessoal, com os dados de hoje, já pode mexer nas especulações, né? E lembra, né? Cortando juros, o que acontece? Os índices disparam, bolsa disparam, tá? Dólar perde dominância, euro, USD acaba valorizando, mexe com todo o mercado internacional. Então você tem que entender dessas informações, essa dinâmica, como que a máquina gira, né? Para quê?
Quando você vai operar, você fica a favor desses movimentos juntamente com a sua estratégia. Vai te dar mais assertividade, trader, ok? Certo? Então tem uma bateria de notícias saindo aqui, pedidos iniciais de seguro-desemprego, ok? Tem aqui relatório de empregos do Fed, bastante coisa aqui, ó, a taxa de desemprego também que é importante nos Estados Unidos, tá? A previsão é que se mantenha 4,3, mas se vier acima, se o desemprego lá disparar e o payroll abaixo, gerando menos empregos, que é o que a gente imagina que possa vir agora, pessoal, reforça a tese de que precisa cortar juros. E aí a especulação, as apostas lá no CME acabam disparando novamente. Tá? Tem notícia no Canadá no mesmo horário, tá? Às 11h15 tem produção industrial americana, meio-dia tem vendas de casas usadas nos Estados Unidos, também outra alta volatilidade nos mercados, tá? Alto impacto ali nos mercados. E lembra, né, pessoal? Somos traders, temos as oportunidades de operar nesse horário, comprando barato e vendendo caro, ok? Período da tarde de hoje, então, continua aqui com o leilão de juros de 10 anos, tá? Às 18 horas aqui, discurso de um dos membros do Banco Central da Inglaterra, lá no Reino Unido, ok? 18h30, balanço patrimonial do Fed, e 18h45 no NZD, balança comercial. Às 8 horas, 8h30, né, no caso, o pregão asiático vindo ali, abrindo, tem o CPI do Japão, tá? Então, pessoal, bastante agitação aí agora pela manhã, à tarde, tá? Então, tem as oportunidades aí para você poder estar praticando aí nas operações, né? Não tem mercado brasileiro, mas tem mercado internacional, certo, trader? Bom, dando início aqui nos gráficos, aqui no principal índice americano, no SP500, a gente percebe, pessoal, aqui, ó, ele vem de um movimento de dias de baixa, tá? Numa baixa aqui, uma LTB, numa linha de tendência de baixa aqui, mas ele já rompeu na data de ontem, né? A gente começou a analisar isso, e foi um dia muito bom, por sinal. Ontem, no final da tarde para noite, fez esse rompimento. Agora, ele tá fazendo um pullback, tá? E vai dar cruzamento de compra aqui também, tá, pessoal? Então, assim, neste cenário aqui, num otimismo, com o payroll mais fraco, né? Reforçando a tese do corte de juros, que é o que eu imagino que vem, tá? Eu acredito que não vai surpreender nada tão fora dessa linha, né? É o que pode fazer aqui com o otimismo global que tá vindo aí nas bolsas americanas agora e balanço da Nvidia, tá? É ele fazer esse padrão aqui de bandeira, né? Então a gente pega este padrãozinho aqui e projeta ele aqui para cima, tá? Um cenário aí que pode acontecer para o dia de hoje. Se ele perder, deu tudo errado. Se ele perder esta mínima aqui, pessoal, aí é queda para baixo aqui, né? Vai romper essa região de order block e a gente vai continuar uma tendência de queda nos índices americanos. O que eu acho, tá? Menos provável isso acontecer, tá? Eu tô mais bullish aqui, tá? Então eu tô mais acreditando nesse movimento aqui de alta, ok, pessoal? Certo? Com o otimismo que pode acontecer hoje. E isso vai respingar no Nasdaq, mesmo gráfico também. Dow Jones, vamos para os mercados asiáticos, ó. Índice Nikkei, Japão 225, tá? Cruzamento de compra também, muito parecido o gráfico com o SP500, tá? Logo, dando um cruzamento de compra, ok? Aqui já nesses primeiros movimentos. Na China, HK50. A HK50 terminou uma sessão meio tímida aqui, né? Fez um movimento de alta, devolveu tudo, então tá num movimento mais tímido. Num cenário mais lateral aqui, tá? Ok? Então, aqui nesse cenário, pessoal, ele pode dar uma lateralizada aqui, ok? Como ele está, assim, se perder essa região aqui para baixo, a gente define uma tendência de baixa no índice da China e daqui para cima uma tendência de alta, tá? O índice da China vai ficar agora com a sessão mais, no caso a sessão fechada, vai ficar mais lateral ao longo do dia, né? Só na Ásia à noite vai dar uma movimentação ali no Japão e na China à noite no dia de hoje, tá? Para o dia de hoje agora, mercado americano, mercado europeu, que ainda segue aberto aqui o DAX da Alemanha, tá? O DAX da Alemanha está com pouca movimentação, esperando como que vai ser os juros americanos, né? Também lateral também, tá? Fez um gap de alta aqui, acompanhando o otimismo global, mas segue lateral nesse movimento, tá, pessoal? Ó, um rompimento legal aqui no DAX da Alemanha é daqui para cima e daqui para baixo, tá? Rompendo essas mínimas aqui, dá uma entrada por aqui e rompendo aqui para cima a máxima, uma entrada de rompimento para alta, ok? Que é o que eu espero pro dia de hoje, um otimismo global, tá? Então tá respingando em todos os mercados. Reino Unido, vamos dar uma olhada no FTSE, lateral também, tá? Esperando os juros americanos, tá? Tá todo mundo esperando aqui o que vai acontecer. Já nas ações, pessoal, o que tá disparando aqui é a Nvidia, tá? Nvidia saltando 5%, hoje vai ter um gapzinho de alta forte, às 11h30 na abertura do mercado americano, tá? Um gap de alta muito forte, se não romper essa região aqui, tá? 5%, pessoal, já no pré-mercado. Deixa eu fazer uma previsão aqui, vamos ver aqui, ó. 5%, vai ser mais ou menos por aqui, né? Por aqui mais ou menos, ó, tá?
Mais ou menos por aqui. Só que tem o Perol também, né? Que pode impulsionar esse movimento aí também, tá? Ok? Certo? Tesla, pessoal, acho que vai também abrir com gap de alta também, tá? Movimento mais otimista de hoje. O que pode fazer é as operações de abertura, né? Com scalp rápido, com o fechamento do dia do candle anterior, também dá. Ok? Mas eu vou trazer essa estratégia num outro dia aí para vocês, tá? Como operar as ações americanas. Vamos para commodities aqui, petróleo Brent. Petróleo Brent está num cenário também de recuperação, cenário lateral num gráfico de 4 horas, pessoal, tá? Petróleo Brent aqui, ó, vai dar cruzamento de compra, mas tem tudo também para continuar o movimento aqui para cima. Lembrando que nós temos uma região mais forte aqui, pessoal, tanto de resistência quanto de vendedores aqui, tá? Então o preço ele tá fazendo um padrão de querer fazer um movimento de alta, mas ainda ele segue um pouquinho truncado nessa região. Só se entrar uma notícia, né, como o Perol, alguma notícia mais forte que possa impulsionar o preço. Aí sim, o preço saindo dessa região começa a andar melhor, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, vamos seguindo aqui no Shao USD. Inclusive, hoje tem um webinar aqui no Shao, né? Só antes, deixa eu ver a dominância do dólar. Ó, o dólar segue subindo, né? Segue subindo forte aqui, tá? Se romper essa máxima aqui, a dominância do dólar, pessoal, vai despencar Shao, vai despencar USD, tá? Mas eu acredito que o Pearl vindo mais fraco, reforça até de corte de juros, e aí a dominância do dólar acaba perdendo força, né? Então é esse movimento que eu vejo aqui pro o índice dólar, né? Que é o DXY, ou mais conhecido como SX também, tá? Teve um movimento forte de alta, agora eu acredito numa correção, um repique de correção, tá? Ok? Certo? Já no Shao USD aqui no ouro, pessoal, segue também numa região de consolidação, né, num retângulo aqui infinito, né, numa lateralização, né, e assim, a gente tem uma região forte aqui de compradores no Shao. Vejo o Shao voltando a subir, tá? Voltando a subir por aqui, nesse movimentinho mais tímido aqui, tô no time frame de 1 hora, tá? Então um cenário mais de alta para o Shao, inclusive com as notícias de hoje, tá? Impulsionando ele. Já no Bitcoin, com as notícias de hoje de juros, também o Bitcoin recuperando um pouquinho aqui, tá? Deixa eu comentar aqui, ó. Ele tá fazendo aqui um padrãozinho de fundo duplo, tá? Isso é legal, pessoal, no mercado cripto, ele tem esse costume de fazer. Se ele romper a linha do pescoço, que é a linha da neckline, que é exatamente essa linha aqui, tá? Mais ou menos por essa região aqui, pessoal, tá? Basicamente, a gente vai ser impulsionado aqui pela questão dos juros também, impulsionado o mercado cripto, né? Com o setor de inteligência artificial da NVIDIA, né? Que inclusive disparou ontem, tá? Essa pernada aqui do Bitcoin foi a influência da NVIDIA no setor de IA, né? De inteligência artificial. Rompendo esse canalzinho de baixo aqui, ó, vai ficar um pouquinho melhor pro mercado do Bitcoin, retomando os 95 mil dólares, tá? Ele flertando com essa região entre 90 até 95, pessoal, fica bom para ele voltar ao seu movimento de alta, tá? E aí dá uma animada no mercado cripto, ok? Certo? Então eu vou ficar atento, muito atento a esse ponto no Bitcoin, tá? Para quem gosta do mercado cripto, eu sou um entusiasta das cripto também. E aí, pessoal, acaba melhorando as altcoins também. Ripple, Ethereum, né? Ethereum que segue aqui na casa dos 3 mil dólares, certo? Pessoal, outro ponto importante aqui, ó. Vamos lá. Com o Pearl saindo hoje, a gente pode perder a dominância aqui do dólar, então o USDJPY, dólar ien, tá numa região de resistência aqui, então tem tudo para ele também fazer movimentos de queda, tá? Se perder essa mínima aqui, pessoal, a gente acaba caindo um pouquinho mais forte aqui no dólar ien, tá? Ok? EURUSD, deixa eu dar uma olhadinha, EURUSD segue forte aqui em queda, tá, pessoal? Caindo aqui, tá? Mas lembrando, né, fique atento porque isso aqui pode mudar, né, com o Pearl saindo às 10h30, isso aqui pode mudar completamente, né, dólar desvalorizando e o EURUSD valorizando, tá? Ficaria atento também a essa movimentação agora às 10h30. NZD recuperando um pouquinho, o NZD também vai respingar, acredito num movimento de alta aqui ainda, tá? Certo, pessoal, tem muito mais ativo, mas eu acho que eu já comentei sobre os principais aqui. EuroJPY também, é uma movimentação de alta, mas acredito numa correçãozinha agora. Bom, acabando meu tempo aqui, pessoal, acho que já deu pra gente comentar um pouquinho as oportunidades do dia, alguns ativos, tá? Eu sugiro que você faça trades com juízo, com qualidade, né? Com uma boa gestão de risco, sem enlouquecer, sem alavancagem, né? Querer resolver de forma rápida as coisas, é um processo a médio e longo prazo, então continua nesse processo para você, vai te fazer bem e você vai conseguir a consistência e esperar a entrada clara e boa. Certo, trader? Ó, não esquece de participar do webinar hoje, já te adianto, fez a inscrição? Já faz o download do aplicativo do Zoom, seja no seu computador ou no seu celular, e o link vem por e-mail da inscrição para você poder participar, tá? Não fez inscrição? Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você fazer a sua inscrição e participar hoje na aula às 8 horas da noite comigo, ao vivo, tudo sobre o Shao, o queridinho
mais negociado do mundo todo, este ativo de aversão ao risco. Certo, pessoal? Um grande abraço, juízo, um bom feriado a todos e vejo você na nossa aula hoje à noite, tá? Chega por hoje!